Muito boa tarde, aqui estou eu novamente para esta semana, estes dias tenho e não queria deixar passar porque penso que é o momento certo para falar esta palavra e eu tenho orado e pensado muito sobre isto, se valeria a pena ou não, se é de Deus ou não. Tenho tido relutância, ao mesmo tempo tenho lutado contra mim mesmo para não falar sobre isto, mas ao mesmo tempo não posso deixar de colocar esta mensagem. Estamos exatamente neste momento em que uma tragédia caiu sobre a Califórnia, sobre Los Angeles, Hollywood, e é um assunto muito delicado, sensível, que a internet está invadida com todo o tipo de mensagens, ideias, opiniões, umas completamente bárbaras, outras completamente descabidas, outras. E eu queria aqui só deixar nestes minutos para aqueles que me ouvem, porque sabem que no meu coração a minha ideia é sempre falar o que a palavra de Deus diz e não a minha opinião. E é o que eu vou procurar fazer nestes poucos minutos, e aqueles que me vão ouvir possam ser abençoados e trazer equilíbrio, revelação sobre o que eu considero que é a verdade da palavra de Deus em relação a todas estas tragédias, a todas estas perguntas, a todas estas questões, se Deus é bom, porque é que isto acontece, e Deus castiga aqueles por isto e por aquilo, e trazer aqui algum equilíbrio, porque ninguém tem uma resposta 100%, só Deus. Mas Deus traz entendimento pelo Espírito Santo ao coração daqueles que o temem. E a palavra da verdade tem que continuar a ser pregada. Só um bocadinho. A palavra da verdade tem que continuar a ser pregada de acordo com as Escrituras. Todos nós conhecemos, ou muitos deles conhecem, que a palavra de Deus em Gálatas 6:7 diz: não vos enganeis, de Deus não se zomba. De Deus não se zomba, porque tudo o que o homem semear, isso também ceifará. Esta é uma palavra que está escrita em Gálatas. O apóstolo Paulo estava a falar aos Gálatas no capítulo 6, versículo 7. É ponto final, é imperativo. De Deus não se zomba. Eu quero aqui pegar nisto e quero ser o mais claro e mais rápido possível, mas há um limite, há uma linha vermelha em que, independentemente de nós crermos ou não crermos em Deus, independentemente de nós sermos religiosos, não religiosos, ateus, há uma linha vermelha, agora sem falar na questão de Deus, há uma linha vermelha entre nós, seres humanos, entre nós, a consciência, que nós não podemos ultrapassar, e sabemos que é errado, que é zombar de alguém. É zombar do outro, é humilhar. Há pessoas que vivem sempre, a vida toda, eu conheci alguns, que nunca os conheci nada neles que não fosse zombar de alguém. Que não fosse piadas, anedotas, gozar, sempre de alguém, sempre a rebaixar outros. Sempre. Há pessoas assim. Mas em relação a Deus, há uma linha vermelha. Mesmo se eu estou a falar em relação a pessoas que nós sabemos que nós não devemos zombar, gozar, como se diz, gozar de alguém, rebaixar alguém, de forma a prejudicar, de forma negativa, para humilhar alguém em frente de outros, não se deverá fazer. Quanto mais em relação a Deus. Às vezes eu ponho-me a pensar, o que é que alguém ganha em zombar de Deus? O que é que leva alguém a usar anedotas, piadas, e todos os outros a rirem-se à sua volta quando alguém goza de Deus, mesmo não acreditando em Deus? O que é que essa pessoa ganhará com isso? Não é de bom tom. Só queria aqui deixar esta palavra. Se há algo que eu posso sugerir e posso deixar aqui algo que é uma regra sem exceção,
é que ninguém se atreva a gozar de Deus, porque pela palavra de Deus, a zombar de Deus. São muitas e muitos os exemplos em que Deus não tolera, é como que no português se diz, a mostarda chega ao nariz de Deus. Porque quando alguém determina zombar de Deus, já está num estado de orgulho, de prepotência, de altivez, de superioridade, que se considera ele próprio Deus, em que ele está a dizer, eu faço o que eu quero, eu digo o que eu quero, quando eu quero, eu gozo de ti, Deus, e nada me acontece. E isso é terrivelmente perigoso. Eu estou a falar isso e vocês sabem o que aconteceu, todos já sabem o que aconteceu, e eu não me quero aqui alongar, nem quero fazer disto algo polémico, mas factos são factos, e não estou a dizer que todas as coisas trágicas que acontecem, colocar tudo no mesmo saco, não. Nós vivemos num mundo em que a Bíblia diz o mundo jaz no maligno, e eu já vou terminar depois com um versículo para contrariar um bocadinho aquilo, para pôr um bocadinho aqui de água na fervura sobre isto e o que Jesus falou sobre esta questão das tragédias que acontecem. Mas uma coisa é certa, isto é óbvio demais para ser coincidência. 48 horas antes, sei que toda a gente já conhece isto, mas muitos não sabem, na cerimónia dos Globos de Ouro, né, em Hollywood, alguém gozou abertamente para o mundo inteiro de Deus, em que disse que alguém tinha tido tantos votos, outros tinham tido tantas menções, e Deus disse, o Criador do Universo teve 0. Ninguém agradeceu a Deus. E depois todos se riem naquela sala e ela diz, bem, não admira nesta cidade sem Deus. É o que eu me estou a querer referir. Eu não estou a dizer, não estou aqui a colocar, mas isto não pode passar sem eu não poderia deixar de falar algo disto, porque nós todos temos uma consciência e, no fundo, todos estes minutos que eu estou a dizer, eu só queria deixar esta palavra que é não ultrapasse, porque de Deus não se deixa escarnecer. Existem muitos testemunhos, muitos exemplos na Bíblia, como por exemplo Daniel 5, que um rei usou os utensílios do templo, Belsazar, usou os utensílios do templo, que eram sagrados, para uma festa pagã, para beberem vinho, como que a gozar de Deus, e naquela mesma noite, sobrenaturalmente, um dedo começou a escrever na parede, esse rei morreu e o reino passou para um outro. E muitas histórias que nós todos conhecemos, que eu não quero aqui mencionar nomes, mas são factos. Eu não estou a dizer, que, mais uma vez, que tudo aquilo que acontece é julgamento de Deus, mas o certo é que há coisas que são terrivelmente óbvias, como por exemplo quando John Lennon disse que de tom altivo que os Beatles eram mais famosos que Jesus Cristo. E como que o construtor, por exemplo, do Titanic disse, isto é tudo, são coisas famosas que toda a gente conhece, que alguém lhe perguntou sobre a sua construção do Titanic e ele disse, nem Deus pode afundar este Titanic. Ora bem, não foi preciso Deus, foi um simples iceberg, né? Mas eu queria aqui terminar, só como não me quero alongar, porque só queria deixar estas palavras. Que nós tenhamos temor diante de Deus e temor daqueles que têm a sua fé. Nós não temos o direito de gozar, de zombar da fé de ninguém. Isso só demonstra um caráter tão baixo, um tipo de coração já tão perverso, tão orgulhoso, que Deus retira. Sabe uma coisa? Deus não pune, Deus não é mau, Deus não tem maldade. Simplesmente, diante da perversidade, da zombaria do homem, do ser humano cada vez mais corrupto, perverso, zombador, escarnecedor da palavra de Deus e de Deus, ele que ainda mantém uma mão como que de proteção, uma sombrinha de proteção sobre o ser humano, simplesmente ele se retira. E o mal tem toda a liberdade, a autoridade delegada por a boca dessas pessoas perversas para poder atuar. O mal não foi Deus que causou, é o ser humano que deliberadamente, perversamente,
no limite do seu orgulho que levou Satanás à queda. Esse é o espírito de Satanás no coração e normalmente este tipo de nível muitas vezes já é no coração de pessoas, neste caso foi de celebridades. Não foi por acaso ou não é por acaso, eu não creio, que onde aconteceu estes fogos e está a acontecer. E em outros casos, pelo mundo inteiro. E eu queria só terminar agora algo aqui para colocar aqui um pouco de equilíbrio nisto. Porque não é porque estas pessoas fazem isso que são mais pecadores, em parte. Olha o que Jesus disse. Quando estas tragédias acontecem exatamente porque essas pessoas ultrapassaram aquele limite. Mas Jesus estava aqui a trazer um ensino que todos nós, se não nos arrependermos, todos nós pereceremos. Isto não são palavras minhas. O ser humano é pecador por natureza, tem que se arrepender. Jesus começou o seu ministério a dizer: arrependei-vos porque é chegado a vós o reino dos céus. Foram as primeiras palavras do ministério de Jesus. O Evangelho, a salvação em Cristo, o estar no favor de Deus, protegido por Deus, começa com arrependimento. O ser humano precisa de se arrepender. E como eu disse ao início, aquele caso em que se ultrapassa o limite através da zombaria, do escarnecimento a nível público, foi horrível. Ninguém deseja, ninguém gosta de ver as imagens, mas é como eu estou a dizer, não foi Deus que provocou o incêndio, os incêndios. Deus permite, Deus retira-se. E que todas estas coisas sirvam para que cada pessoa se volte para Deus em temor e tremor. Pessoas individualmente, cidades, nações inteiras se virem para Deus. Porque o julgamento de Deus vem, como está escrito. Agora veja o que Jesus disse. Eu quero terminar com isto, porque isto é um versículo que veio-me assim ao coração. Nunca ouvi ninguém também falar sobre isto. E eu estava aqui a meditar sobre este assunto. Agora veja o que Jesus disse. Estava a ser colocado a Jesus um assunto dos discípulos em que tinha acontecido uma tragédia grave demais sobre determinadas pessoas. E Jesus diz assim: naquela mesma ocasião, chegando alguns, falavam a Jesus a respeito dos galileus, cujo sangue Pilatos misturara com os sacrifícios que os mesmos realizavam. Não há mais nenhuma indicação sobre este episódio, mas vê-se que Pilatos era perverso ao máximo. E ele, pelo que diz aqui, ele misturou o sangue, matou aqueles que estavam a fazer um sacrifício por maldade e misturou o sangue deles com os sacrifícios, uma abominação horrível. E Jesus lhes disse, ele porém lhes disse: pensais que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus por terem padecido estas coisas? Ele estava a dizer, vocês pensam porque essa tragédia terrível aconteceu com essas pessoas, que essas pessoas eram mais pecadoras, mais horríveis do que todos os outros? Não. Ele disse assim, não eram. Eu vos afirmo. Se porém não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. E não sou eu que estou a dizer isto. É Jesus. E ele continua. Ou cuidais que aqueles 18 sobre os quais desabou a torre de Siloé e os matou eram mais culpados do que todos os outros habitantes de Jerusalém? Mais outra tragédia que nos é aqui contada. Vês um episódio que aconteceu, que diz aqui, não é? Que caiu uma torre sobre 18 pessoas e os matou, em que olharam para aquilo como se fosse realmente, aquelas pessoas eram tão más que um julgamento veio sobre elas. Porque foi acima da média daquela tragédia. Vocês pensais que porque eles morreram, eles eram mais culpados do que todos os outros habitantes de Jerusalém? Não eram. Isto é Jesus a falar. Eu vos afirmo, mas se vos não arrependerdes, todos igualmente perecereis. Eu não sei totalmente porque é que eu estou a falar neste momento esta palavra, mas eu creio que vem, como se diz em Portugal, a talho de foice, e que haja revelação no nosso coração, que tudo estas coisas que nos acontecem, ao mesmo tempo não é coincidência,
é óbvio demais. Há muitos casos de Deus, ao longo da história, nós temos muitos episódios, há outros episódios, como em 2 de Crónicas, que eu não vou lá agora, em que é-nos mostrado que Deus não se demora quando o seu nome é zombado. Os próprios 10 mandamentos, né? Um dos 10 mandamentos é: não useis o nome de Deus em vão. Entre tantas centenas de coisas que Deus podia dizer, ele coloca entre os 10 mandamentos: não usem o nome de Deus em vão, não usem, não gozem com Deus. E quero terminar isto com dizendo novamente, não é de bom tom, aqueles que me vão ouvir porventura nem acreditam em Deus ou não seguem, o que leva alguém a zombar da fé dos cristãos nunca será de bom tom, não é algo que deva fazer, mesmo que não creia, não vá por esse caminho, porque isso é ultrapassar. É como que eu disse já, e volto a dizer, o que em português se diz, é chegar a mostarda ao nariz de Deus. E ele não tem por inocente aquele que toma o seu nome em vão, gozando com ele. Que esta palavra seja de bênção e traga temor ao nosso coração. Ao longo da história, muitas tragédias que acontecem, como eu disse, não porque Deus queira, mas porque Ele permite, porque Ele se remove, por causa da maldade, da perversidade do homem, de uma forma cruel, suja, nojenta, contra o nome de Deus e contra aqueles que professam Deus como seu Senhor e Salvador. Deus os abençoe e que nós possamos criar temor e revelação, que esta palavra trava revelação, equilíbrio, que nos leva a ter sede e fome de conhecer o verdadeiro Deus. E reconhecermos, precisamos ser humildes. Buscar a Deus é humildade, porque nós não somos nada. No momento, como diz a palavra de Deus, somos como uma névoa que se evapora. E que no tempo que nos resta, que o tempo que Deus nos dá, que nós sejamos tementes a Deus e todas estas coisas nos levem a reconhecer que sem Deus nós não somos nada. A buscar a palavra de Deus, a buscar a verdade, em o nome de Jesus. Deus vos abençoe.